E agora? Pai. Ah, Grande abraço, querido. Deus providenciou esse momento para me ver. Que maravilha. ah, diz que era tanta beleza que estava ofuscando a tela. Mas é uma alegria poder ver. Eu tenho certeza que toda a igreja. Que palavra abençoadora. E assim, eu fico muito feliz Ok. em poder lhe ver agora. A palavra já estava impactando, criando essa relação de intimidade com o que estávamos ouvindo. E agora esse Amém. carinhoso, né, sorriso que você sempre teve. Então, é muito bem-vindo. Tá certo? Olha, ficar Obrigado, com a querido. palavra. Vamos aproveitar então. Então tá bom, obrigado sua paciência, generosidade, o carinho e a paciência dos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Então, falei de 3 atitudes já, não foi? Perfeito. Falei que precisamos, né? Falei de 3 atitudes, que precisamos reagir ao comodismo, né? Não se acomodar, precisamos desprendermos das amarras do passado e precisamos aproveitar as novas oportunidades de Deus. Perfeito. E aí a quarta atitude que o apóstolo Paulo nos propõe para vencermos os desafios desse tempo é a necessidade de estabelecer objetivos claros, não é? Precisamos estabelecer objetivos claros. Ele disse assim, ó, prossigo para o alvo. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde ele iria chegar. Ele sabia o que precisava fazer. Ele sabia qual era a sua direção. E nesse contexto, o que nós precisamos é ter clareza de onde nós queremos chegar. Qual é o nosso objetivo? Não podemos ficar perdendo tempo. Jesus falou que nós precisamos remir o tempo, né? Nós precisamos considerar o tempo como uma moeda que não se compra e nem se recupera. E se Deus está nos dando oportunidade nesse contexto, nós precisamos aproveitar o tempo que Ele tem dado para cada um de nós. E como é que nós aproveitamos melhor esse tempo? Quando nós estabelecemos um objetivo bem claro, quando nós temos bem delimitado o nosso alvo. Foi o pastor Marcelo Gomes, foi pastor da IPI de Maringá, psicanalista e tem escritor também, quem disse uma palavra interessante no seu livro Sabedoria para Viver e Ser Feliz. Ele disse o seguinte: preciso de sabedoria para definir metas, estabelecer objetivos e reconhecer propósitos que dignifiquem não somente meus objetivos, mas minha própria existência. Então aqui fica uma palavra. É importante que tenhamos objetivos claros, mas esses objetivos não podem ser aleatórios. Esses objetivos precisam estar alinhados com os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Ao estabelecer esses objetivos, Deus será glorificado e nós estaremos vivendo uma vida com sentido, uma vida com propósito, uma vida relevante, uma vida que fará diferença na nossa família, na nossa comunidade de fé, no nosso ambiente de trabalho, na vizinhança onde nós estivermos. Quem vive com propósito, vive assertivamente. Quem vive com propósito, vive de maneira a marcar a vida das pessoas. Quem vive com propósito, vive e deixa um legado. Legado de homem de Deus, legado de mulher de Deus, legado de cidadãos dos céus. Legado de pessoa que não passou pura e simplesmente por essa existência, mas de alguém que marcou a vida das pessoas, deixou uma marca ou deixou marcas indeléveis que permanecerão nas pessoas da sua família, seu cônjuge, no seu ambiente de trabalho e por onde eles passarem. Então, amado, nós precisamos estabelecer objetivos bem claros e esses objetivos precisam estar alinhados com a boa palavra de Deus, com os planos e propósitos do Senhor para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. A Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo faz uma pergunta pedagógica: qual é o fim de todo homem? Fim no sentido de propósito, qual o sentido da sua existência, qual a finalidade da sua estada neste mundo?
E a resposta está lá mesma. E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou se relacionar com Ele para sempre. Então nós precisamos sim ter objetivos profissionais, ter objetivos na nossa família, ter objetivos intelectuais, ter planos e projetos. Isso é muito bom. E nós devemos ter esses objetivos. Mas não podemos esquecer que os nossos objetivos precisam estar alinhados com os planos e propósitos que Deus tem para a nossa vida, os quais já estão revelados na sua palavra. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus nesse mundo. Então, estabelecer objetivos claros. Como é bom quando a gente percebe que a nossa vida tem um propósito, que a nossa vida tem um profundo significado. Como é bom ter um objetivo. Diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Mas também quem não sabe para onde quer ir, não chega em lugar algum. Nós precisamos saber para onde queremos ir em todas as áreas da nossa vida. Para onde queremos ir na nossa vida profissional. Para onde queremos ir no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Para onde queremos ir no relacionamento com os nossos filhos. Para onde queremos ir na nossa interpessoalidade com os nossos amigos. Para onde queremos ir em relação à nossa eternidade. E, é claro, todos nós queremos e pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estaremos para sempre com Ele. Esse é o fim último, né, do homem, a plenitude da sua vida em Cristo. Foi Viktor Frankl, quem é neuropsiquiatra austríaco, que disse uma frase que eu acho pertinente aqui citar. Ele escreveu aquele livro Em Busca de Sentido. Eu recomendo a leitura desse livro a todos que estão nos acompanhando, Em Busca de Sentido. Terminei há pouco a leitura, extraordinária essa leitura, e entre tantas coisas interessantes que ele fala, ele diz o seguinte: o que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que nós precisamos não é viver livre de tensões, de dificuldades. Ora, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Jesus já tinha nos prevenido que haveríamos de passar por momentos difíceis, por contratempos, adversidades, passaríamos por intempéries nessa vida, por tempestades. Sim, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, todos nós passaremos por momentos difíceis, seja dessa pandemia ou problemas de outras sortes. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por desafios. Mas aí, se estamos firmados no nosso alvo, ainda que os desafios venham diante de nós, nós permaneceremos firmes em direção àquilo que para nós é significante, aquilo que para nós faz sentido, porque quem tem por que viver, tem também até, inclusive, por que morrer, não é isso? Martin Luther King Jr. disse exatamente isso. Se alguém não tem alguma coisa, alguma causa pela qual vale a pena morrer, essa pessoa ainda não tem causa pela qual vale a pena viver. Então, precisamos considerar o significado e o sentido da vida em Deus, estabelecer objetivos claros, objetivos alinhados com o propósito de Deus e que faça com que a gente entenda o significado, a significância da nossa vida enquanto instrumento nas mãos de Deus para promover o seu reino neste mundo, e isso trará ao nosso coração grata satisfação em todas as coisas que nós venhamos a fazer. Das coisas mais simples, estudar será motivo de alegria, trabalhar não será um pesar, será motivo de alegria, estar com a família não será um pesar, será motivo de alegria, ir à igreja não será um pesar, será visto como um privilégio, servir ao Senhor com os nossos dons, habilidades e talentos será uma grata satisfação, porque nós sabemos a razão do nosso chamado, da nossa existência e o nosso propósito aqui. Então precisamos ter objetivos claros, bem definidos, sobretudo sabendo para onde nós estamos indo e a razão de tudo aquilo que fazemos. E por fim, a última atitude que propõe aos irmãos, à luz desse texto, é: adote referenciais inspiradores. Adote referenciais inspiradores. O apóstolo Paulo fala: o nosso alvo, Cristo Jesus. Eu coloquei aqui no plural, consciente, intencionalmente. Adote referenciais inspiradores.
Nós temos visto tantas pessoas na mídia, novela, filme, e nos ambientes aí, os influencers da vida, que muitas vezes não têm contribuído com nada, não têm ajudado em nada, muito pelo contrário, têm trazido desestrutura familiar, trazido desencontro das pessoas consigo mesma, gerando superficialidade do viver, uma vida de plástico, uma vida superficial, sem significado, uma vida artificial, e infelizmente eles encontram muitos seguidores. E muitas pessoas, entre aspas, estão sendo inspiradas por pessoas cujos valores morais, éticos, são totalmente distantes daqueles que nós fomos chamados a viver. Com pessoas que confrontam e afrontam o que a palavra de Deus nos ensina. E aí nós lamentamos de ver, através de filmes, de novelas e tantos programas, quantos dos nossos queridos ainda estão perdendo tempo com isso. E a minha palavra, nesse final aqui, com muita humildade, com muito carinho, não quero aqui, não é de forma afrontosa, meus amados irmãos, mas essa palavra para mim e para você é: adote referenciais inspiradores. Pessoas que lhe inspirem a ser um homem melhor, uma mulher melhor, seja alguém de perto, seja um homem de Deus, o seu pastor, pastores que estão perto, um presbítero, um irmão, uma irmã, seja alguém de longe, seja um escritor de um bom livro, ou sejam mesmo os personagens bíblicos, como disse Wayne Cordeiro, Mentores segundo o Coração de Deus, outro livro que eu encorajo os irmãos a lerem, Mentores segundo o Coração de Deus. Então, que tal você ter como inspiração os homens e mulheres de Deus que são revelados nas Escrituras? Então, nós precisamos, diante desse tempo de adversidade, diante desse pluralismo que nós estamos vivendo, nesse tempo que alguns estudiosos chamam de pós-modernidade, e que alguns chamam de modernidade líquida, que não existe o compromisso, né? Os pactos já não estão sendo valorizados, tudo é passageiro. Então, nesse contexto difícil que a gente está vivendo, como nós precisamos de referenciais inspiradores. E nós ainda temos, graças a Deus. Nós temos homem de Deus da IPI do Brasil, você, reverendo Alex, é um desses homens que eu tenho certeza que pode ser inspiração para a sua igreja. E aí nós poderíamos aqui citar tantos outros homens de Deus que ainda hoje, no nosso tempo, são referências, são referenciais para nós, para esta geração. E nós queremos ter essas pessoas como inspiração para a nossa vida, ter a palavra de Deus como inspiração. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 24, diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa linda. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Foi Salomão, em Provérbios 27, 17, que disse: como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como nós precisamos de outra pessoa que possa nos afiar, que possa nos encorajar, que possa nos fazer perceber novas possibilidades. Foi Hendricks quem escreveu o livro Com o Ferro, Afia o Ferro. E me permita, estou indo para a conclusão. Ele disse o seguinte: certa vez o seu filho chegou para ele e disse: papai, por que é que as pessoas grandes param de crescer? Grandes queria dizer adultas. E o pai achou a pergunta simples e ao mesmo tempo complexa, e ele respondeu ao filho que, enfim, faz parte da natureza, o homem cresce até um determinado momento, depois para de crescer. Mas aí ele automaticamente refletiu sobre por que é que nós, homens e mulheres, seguimos uma caminhada de crescimento e depois nos acomodamos e deixamos de crescer. E paramos de crescer na nossa espiritualidade, paramos de crescer no conhecimento, paramos de crescer em relação aos dons, às habilidades, os talentos. Paramos de crescer enquanto ser humano. Por que é que em determinados momentos a gente para de crescer? E ele disse que lhe ocorreu o coração. As pessoas param de crescer porque lhes falta um mentor,
uma referência inspiradora, alguém que lhes confronte, alguém que lhes encoraje, alguém que eles dê a liberdade de falar a verdade em amor, de fazer com que eles percebam seus potenciais, suas habilidades, seus talentos, as possibilidades infinitas que existem em Deus para aquela pessoa. Então, quando nós temos uma referência, alguém que pode nos encorajar, nos confrontar, nos animar e muitas vezes nos encorajar, nós podemos então superar os desafios, os limites da nossa própria realidade e realizar proezas no Senhor. Sim, por isso que em tempos difíceis eu preciso, você precisa, todos nós precisamos adotar referenciais inspiradores. E não obstante ser tão importante ter muitos referenciais de livros e de pessoas amadas próximas de nós, nós precisamos adotar o referencial de todos os referenciais, que era o referencial do apóstolo Paulo e também o referencial do escritor da carta aos Hebreus, que deixa bem evidente para nós no capítulo 12, o verso 1, quando ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, em todo tempo precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele que venceu todas as lutas, humilhações, as dores, adversidades, perseguições. Ninguém mais passou por tentações e provações que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais foi tão humilhado quanto o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não obstante tudo que ele passou, até o último momento de maior dor e vergonha, que foi levar sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas mazelas, como bem disse o profeta Isaías, 700 anos, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então, em todo tempo, mas especialmente em momentos difíceis, nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que ele nos ajude, que ele nos renove, que ele nos fortaleça e que nele, pela sua graça, nesse tempo difícil, nós tenhamos atitudes vencedoras. Atitudes de não se acomodar, ou seja, reagir ao comodismo, atitude de desprender-se do passado e das dores que já nos afetaram, atitude de aproveitar as novas oportunidades de Deus, atitude de definir objetivos claros, alinhados com os planos e propósitos de Deus para a nossa vida e, por fim, atitudes de adotar referenciais inspiradores e, sobretudo, o referencial dos referenciais, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. 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 Muito obrigado. Eu aqui agradeço em nome da nossa igreja, nosso conselho, por nos proferir essa palavra tão vibrante, tão profunda. E confesso a você, viu, meu querido pastor Draí, como referência daquilo que você nos trouxe, você pode se considerar essa referência, porque você é um homem usado por Deus. E essa palavra, ela chegou, e ela veio como um bálsamo, trouxe vários desafios, várias implicações. E uma das que mais tocou o meu coração é que nós precisamos de referência mesmo. Jesus é a nossa maior referência. Mas nós temos exemplos de homens, mulheres de Deus, que devem e se tornarão os nossos maiores motivos de olhar e chegar ao ponto de dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu quero agradecer de coração pela palavra, pela ministração. Foi providencial esse problema da conexão. Você voltou, nos vimos, matamos a saudade de 20 anos atrás, além daqueles momentos que nos encontramos rapidamente na Assembleia Geral, mas foi muito rápido mesmo. E hoje a nossa igreja conhece o nosso irmão, nosso querido pastor Drailton, que falamos tanto durante a semana. Obrigado. E esse carinho é um carinho muito precioso, que a gente guarda fortes lembranças.
Nosso desejo pastoral é que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua esposa, sua filha, a igreja que você pastoreia, essas habilidades do conhecimento que Deus lhe proporcionou e, sobretudo, seu ministério e a sua atividade secular. Que Deus continue usando você para proferir e trazer essas palavras que chegam profundamente no nosso coração e a nossa vida. O presbítero Marcos está mandando um grande abraço aí para você, pela palavra inspiradora. Obrigado. Ele está ali ouvindo. Obrigado. Obrigado. Grata, reverendo Alex, mais uma vez, reitero, grata satisfação, de verdade, de fato, de verdade, imenso prazer de estar com você. Me sinto privilegiado de poder compartilhar a boa palavra do Senhor, não obstante as minhas limitações, de alguma maneira poder ser útil, né, à Igreja de Deus, à sua igreja, a terceira IPI, aí, querida igreja. Muito bom encontrar com você. Gratidão, a paciência dos irmãos e das irmãs. Você falou uma média de 20 e 30 minutos. Perdão, porque eu me empolguei. Foi providencial. Nós temos 2 mensagens aí para poder editar, viu? Nós vamos mandar. Uma a gente não vai ver, a outra a gente vai ver com certeza. É um prazer muito grande. Então, Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, sua família, a sua igreja. Um abraço mais uma vez ao pastor Geriel, reverendo Geriel, os pastores, colegas que estão acompanhando aí, ao presbítero Marcos e todos os seus presbíteros. Um abraço a todos os nossos amados irmãos e irmãs que carinhosamente nos acompanharam. Eu percebi que entrou aí o pastor Pedro Leal, que é pastor da primeira IPI de Londrina. Ele entrou na live, então se ele estiver aí, um abraço também, um beijo no coração, um beijo no pé. Então, muito obrigado, queridos. Deus continue abençoando sua vida, sua família e sua igreja, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter